Olá, sou a Carla Santos e vou apresentar um tema sobre a biotecnologia na economia circular com o título Resíduos orgânicos e microalgas. Neste primeiro módulo, vou falar dos recursos naturais e atividade humana, dos resíduos orgânicos de origem biológica e dos resíduos das agroindústrias e a sua valorização. O planeta Terra tem recursos fundamentais para a vida do ser humano, como sejam o ar, a água, o solo e os organismos vivos e mortos. Sem eles, a vida na Terra não era possível. Mas a vida na Terra depende de dois processos que sustentam e mantêm estes recursos. São eles a energia solar e a reciclagem dos elementos químicos através da cadeia alimentar. Na cadeia alimentar encontramos organismos como as plantas e as algas que são produtores, pois são capazes de produzir o seu alimento a partir da energia solar, os animais que são consumidores de plantas ou algas e por isso são denominados de herbívoros, mas há os animais que se alimentam de outros animais e nesse caso são denominados de carnívoros. Por fim, as bactérias e os fungos são decompositores da matéria orgânica morta, alimentando-se de seres vivos que morreram e libertando nutrientes para o solo ou água, que poderão depois ser absorvidos pelos produtores. Os elementos químicos que circulam nas cadeias alimentares de uma forma cíclica, mantendo-se uma reserva de nutrientes para ser usada em caso de necessidade. Estes elementos vão passando ao longo dos organismos, ao longo da cadeia alimentar, descrevendo ciclos fechados com velocidades naturalmente controladas, havendo assim a conservação da matéria. Mas a energia não. A energia solar chega aos produtores para ser transformada em energia química, mas a transferência dessa energia para os consumidores vai ter perdas por transferência de calor para o ambiente ou por movimento de seres vivos, por exemplo. Uma população, qualquer que ela seja, gera resíduos após utilização de recursos naturais para a sua atividade. Podemos descrever um ciclo entre os recursos naturais, a atividade humana e os resíduos gerados por esta população. O ciclo fica fechado quando naturalmente ocorre a regeneração destes resíduos novamente em recursos naturais. A regeneração espontânea dos recursos esteve em equilíbrio enquanto a população mundial se manteve estável, não ultrapassando os 1.000 milhões de seres humanos ao longo de muitos anos e até ao século XIX. Foi então que ocorreu a Revolução Industrial, que trouxe melhorias para a população humana, levando ao aumento de seu número. Atualmente, a população encontra-se em crescimento exponencial, atingindo 7.800 milhões de seres humanos no planeta em 2020. Como consequência, a necessidade de consumir recursos naturais para manter esta população de seres humanos é proporcionalmente enorme. O equilíbrio natural do ciclo entre os recursos naturais, a atividade humana e os resíduos produzidos pela população poderá ficar ameaçado. A excessiva rejeição de resíduos causa a acumulação destes, que no caso de serem lançados no meio ambiente, como os rios, florestas e campos, vão provocar a contaminação desses ambientes naturais, designada de poluição, que contêm os recursos indispensáveis para a vida dos seres humanos. Por isso, é necessário reduzir o risco de contaminação dos recursos naturais por descarga dos resíduos produzidos pela atividade humana, em locais que não estão preparados para receber elevadas cargas de matéria orgânica ou outras. Mais ainda, é necessário tratar esses resíduos de modo a não causarem poluição ou, em alguns casos, é possível reciclar os nutrientes neles contidos para acelerar o processo de regeneração de recursos naturais. Em particular, os resíduos orgânicos de origem biológica podem entrar em processo de regeneração acelerado utilizando a biotecnologia.
Atualmente, os resíduos rejeitados pela população têm uma percentagem elevada de resíduos orgânicos, ou neste gráfico designados de biorresíduos. Assim, ao bolo de resíduos que estão contidos no saco preto, ou também conhecido como contentor de resíduos indiferenciados, aplica-se um processo de triagem para separar os resíduos urbanos que são recicláveis, como o vidro, o metal e o plástico, dos resíduos que são orgânicos. O papel fica degradado e por isso não se pode reciclar. A triagem consome energia, que podia ser evitada se não houvesse mistura entre recicláveis e orgânicos no saco preto. Aos resíduos orgânicos aplica-se então um processo biotecnológico utilizando micro-organismos que convertem a matéria orgânica em moléculas simples e principalmente torna-os não putrescíveis e isentos de organismos patogénicos. O produto final obtido pode ser aplicado no solo como corretivo ou fertilizante e desta forma os nutrientes entram no ciclo dos elementos químicos. Desta forma, ocorre a reciclagem de nutrientes contidos nestes resíduos, contribuindo para a manutenção do equilíbrio do ciclo natural. A atividade da agroindústria gera resíduos orgânicos biológicos que podem ser valorizados pelos processos biotecnológicos, fazendo a reciclagem de nutrientes. Ao falarmos com os parceiros da agroindústria da Península de Setúbal, conseguimos perceber que há ineficiências de utilização de recursos naturais devido à geração de subprodutos durante o processamento de frutas e legumes que atualmente têm uma baixa valorização económica. A indústria do tomate gera resíduos na transformação deste em polpa ou pasta quando ocorre a separação das peles e grainhas, originando o repiso, que representa 13% do tomate. No mundo, cerca de 4 milhões de toneladas de repiso são produzidos anualmente e têm sido usados para alimentação animal, tal e qual ou após secagem, mas com um baixo valor económico. O processamento dos cachos de uva para a produção de vinho gera resíduos que são principalmente o engaço, as massas e as borras que saem do processo em diferentes operações unitárias. O engaço resulta dos cachos de uva colhidos que são submetidos ao desengaço, onde ocorre a separação entre as partes lenhosas do cacho e os bagos de uva. As partes lenhosas separadas são designadas por engaço de uva e são o primeiro resíduo do processo. As massas são obtidas na operação seguinte, o esmagamento dos bagos de uva e separação do mosto. As massas de uva são constituídas por peles, maioritariamente, grainhas e pequenos ramos e são produzidas numa proporção de 17% por volume de vinho produzido. Isto significa que são gerados 13,1 milhões de toneladas de massas de uva por ano no mundo, o que representa um desafio para a indústria vinícola. Como encaminhar esta enorme quantidade de resíduos? A biotecnologia pode dar um valor acrescentado superior a estes resíduos e têm sido várias as abordagens nesse sentido, destacando-se a extração de moléculas com atividade antioxidante e outras propriedades de interesse para a saúde. A nossa abordagem é diferente e vai de encontro a uma necessidade sentida na indústria de produção de microalgas. No próximo módulo, desenvolvemos esta abordagem num projeto de investigação baseado na biotecnologia das microalgas, com vista à obtenção de alimentos alternativos e utilizando os resíduos agroindustriais. Até à próxima!